Então, gente, iniciando aqui na nossa aula de História, na página 36, aí do livro de vocês, abram o livro e leia o texto, onde diz o título aí, República, outra forma de governo. Há cerca de 2.500 anos, a civilização romana era formada por um povo que falava a mesma língua e tinha hábitos e costumes. A sociedade era hierarquizada e havia divisão social entre ricos e pobres. Os ricos, conhecidos como os patrícios, eram os grandes proprietários de terra. Eles detinham o poder econômico, político e religioso. Já os pobres eram chamados de plebeus, grupo formado por homens livres, geralmente pequenos comerciantes, artesãos e camponeses que trabalhavam nas terras dos patrícios. A forma de governo utilizada pelos romanos nesse período era a república. Vamos descobrir o que é uma república. Observe a imagem. Aí tem a primeira imagem, que é uma menininha. O que é república? República é a palavra que significa coisa pública. É uma forma de governo em que os representantes devem governar atendendo os interesses públicos, ou seja, o interesse da população. Tem um menininho explicando. E tem outro menino que diz assim: esses representantes criam as leis e governam por determinado período. Então, é o seguinte, quando diz aqui os patrícios eram os ricos, eram os grandes proprietários de terras. E os plebeus eram os pobres, aqui onde diz assim, os pobres eram chamados de plebeus, Esse grupo de homens, eles eram livres, geralmente pequenos comerciantes e artesãos. Os camponeses que trabalhavam na terra dos patrícios, os plebeus trabalhavam na terra dos patrícios. Então, aí na página 37 diz o seguinte, República para os patrícios. A República Bem, gente, na página 37, essa parte aqui. República para os patrícios. A República Romana ela era formada de 3 instituições. Primeiro, o Senado e magistratura, juízes e magistrados e as assembleias. O Senado e a magistratura eram compostos de membros da mesma família dos patrícios. Já as assembleias eram comissão formada pelos patrícios e pelos plebeus. A maioria dos plebeus não participava da vida política e não tinha direitos. Suas necessidades não eram consideradas pelos senadores e magistrados. As leis criadas pelos senadores eram orais. Então, o que eles dissessem era a lei, conhecidas apenas pelos magistrados, e atendiam aos interesses dos patrícios. A República Romana não foi um período exclusivamente pacífico. Houve várias revoltas organizadas pelos plebeus contra o governo, nas quais exigia direitos políticos que pudessem garantir melhores condições de vida. Então, observe nas imagens aqui abaixo alguns direitos exigidos pelos plebeus. Então, os plebeus, eles exigiram, nesse primeiro quadrinho, eleições de representantes que tivessem direito de decisão no Senado. No segundo quadrinho diz o seguinte, eles também exigiram elaboração de leis escritas e não orais. Eles também exigiram permissão do casamento entre plebeus e os patrícios. Os plebeus eram os pobres, os patrícios eram os ricos. Então, eles também pediram a permissão de casamento de pobres e de ricos, que eram os patrícios. E aqui abaixo tem uma perguntinha que diz, escolha uma das imagens e crie um texto no caderno que explica a importância do direito expresso nela para ampliar a participação dos plebeus na vida da República Romana. Então, você vai escolher ou esse primeiro quadrinho que diz a eleição de representantes que tivessem direito e decisão no Senado, ou elaboração de leis escritas e não orais. Escrita é no papel, escrito, e orais é somente falando.
Então, você vai escolher se é o primeiro, o segundo ou o terceiro quadrinho que diz permissão para o casamento entre os plebeus e os patrícios. Então, se o rico era poder casar com os pobres poderem casar com os ricos, que é o último quadrinho, tá certo?